Existe uma prisão sem grades, uma cela construída não de concreto, mas de memórias e ecos de um passado que se recusa a ser esquecido. Ela não aprisiona o corpo, mas a mente, o coração, a própria alma. Muitos de nós vivemos dentro de suas paredes invisíveis, sentindo o peso de correntes que ninguém mais consegue ver, mas que nos impedem de avançar, de respirar plenamente, de experimentar a verdadeira liberdade. É a prisão silenciosa do trauma emocional, uma sombra persistente sobre cada aspecto da existência, moldando reações, crenças e futuro, sem que muitas vezes percebamos sua origem ou poder opressor. Esta é a história de como o passado, de formas que jamais imaginaríamos, ainda nos controla. Essas feridas não sangram visivelmente, mas corroem por dentro, manifestando-se como ansiedade inexplicável, medos irracionais, padrões de relacionamento destrutivos ou uma sensação constante de inadequação. O mais insidioso é que, em muitas comunidades, especialmente no contexto cristão, esses traumas são frequentemente mal interpretados, vistos como falta de fé, fraqueza espiritual ou até mesmo ataque demoníaco, em vez de cicatrizes profundas da alma que clamam por cuidado e compreensão. Essa abordagem superficial ignora a complexidade da psique humana e impede a busca por soluções genuínas, aprisionando quem já sofre. O desafio de enfrentar esses fantasmas do passado é monumental. Não se trata apenas de orar mais ou de ter mais fé. É um mergulho profundo nas camadas mais ocultas do nosso ser, onde as raízes do sofrimento se entrelaçam com nossa identidade. Muitas pessoas, buscando libertação, tentam de tudo: mais oração, jejum, confissão, aconselhamento pastoral tradicional. Mas para surpresa e frustração, a dor persiste, o ciclo se repete e a sensação de estagnação espiritual e emocional se aprofunda. Em verdade, é que lidamos com algo que transcende a superfície, exigindo uma abordagem mais profunda e, por vezes, contraintuitiva. E é justamente aqui que o mistério se aprofunda e a controvérsia surge. Para lidar com a profundidade dessas feridas, existem caminhos e abordagens que são, para muitos, considerados proibidos ou tabu dentro de certos círculos. Métodos que desafiam as narrativas convencionais, de cura espiritual e emocional, que parecem cruzar uma linha invisível, gerando desconfiança e até condenação. Por que essas abordagens são tão temidas? O que há nelas que as torna perigosas ou poderosas, a ponto de serem marginalizadas? A percepção de que certas chaves para a liberdade estão fora dos limites cria uma barreira ainda maior, adicionando culpa e vergonha. O resultado é a perpetuação do sofrimento. Pessoas presas em ciclos viciosos, incapazes de quebrar as amarras invisíveis do passado, não porque não queiram, mas porque as ferramentas dadas são insuficientes ou as que realmente funcionariam foram rotuladas como proibidas. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho? Uma ponte entre o espiritual e o psicológico, uma abordagem que, embora controversa para alguns, é capaz de desatar esses nós antigos e trazer libertação profunda e duradoura. Uma solução que honra a fé, mas também reconhece a complexidade da mente e do coração humanos. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa saber sobre cura e liberdade. É no abismo da alma, no fundo do poço mais escuro, que a realidade do trauma se manifesta com sua força brutal. Mesmo para aqueles com fé inabalável, a dor pode ser um companheiro constante, uma sombra que se recusa a desaparecer. A confusão se instala. Como é possível sentir-se tão quebrado, tão desesperado, quando se tem acesso à promessa de paz e cura? É um paradoxo cruel, um tormento silencioso que corrói a esperança, deixando um rastro de exaustão e desorientação. A mente busca respostas,
mas encontra apenas ecos de seu próprio sofrimento. Um labirinto sem saída, onde cada oração parece se perder no vazio. A sensação de inadequação é esmagadora. Anos de devoção, de joelhos dobrados, de súplicas fervorosas. E ainda assim, as feridas persistem. Surge a culpa, ardente e implacável. Será que minha fé não é suficiente? Eu não sou digno de cura? Há algo fundamentalmente errado comigo? Essa autoacusação é um fardo pesado que se soma à dor original do trauma. A pessoa se vê presa em um ciclo vicioso de autojulgamento, onde a busca por alívio se torna mais uma fonte de sofrimento. O espelho reflete não apenas o cansaço, mas uma alma que questiona sua validade diante de Deus e dos homens. Em meio a esse desespero, os métodos convencionais, tantas vezes repetidos, parecem vazios. Basta orar mais, leia a Bíblia, tenha mais fé. Essas frases, que deveriam ser um bálsamo, tornam-se martelos que atingem uma ferida aberta. A pessoa ouve conselhos bem intencionados, mas que falham em reconhecer a profundidade da batalha. A frustração cresce ao perceber que as soluções oferecidas não alcançam a raiz do problema, apenas arranham a superfície. Há uma barreira invisível, um segredo não dito, que impede a verdadeira libertação, e a alma anseia por algo mais, por uma verdade que vá além do óbvio. Mas é justamente na escuridão mais densa que por vezes surge uma centelha, um vislumbre inesperado, uma frase bíblica lida sob nova luz, um sussurro do divino que desafia tudo o que foi ensinado. Não é uma negação da fé, mas uma expansão dela, uma revelação de que a cura pode residir em um lugar não explorado, em uma compreensão mais profunda da complexidade humana e espiritual. É como se uma porta se abrisse em uma parede que parecia sólida, revelando um caminho que, embora desconhecido e talvez assustador, promete uma resposta genuína, uma libertação que as abordagens anteriores não puderam oferecer. Essa centelha não é uma solução fácil, mas um convite a uma jornada. Um chamado para questionar, investigar, desvendar os véus que encobrem a verdade da cura integral. É a promessa de que existe um caminho, talvez um que pareça proibido ou fora da caixa para a mentalidade tradicional, mas que ressoa com a necessidade mais profunda da alma. É a esperança de que não se está sozinho nessa busca por um entendimento que realmente libere. Você já sentiu essa centelha, esse chamado para ir além do que é óbvio, buscando uma cura que desafia as expectativas? Compartilhe suas percepções e questões nos comentários. O vislumbre que parecia uma centelha, na verdade, é a porta para um caminho que a maioria sequer ousaria contemplar. A solução proibida não é mágica, mas uma redescoberta radical dos princípios bíblicos, sepultados sob doutrinas e medos. É a Bíblia lida não como um livro de regras, mas como guia prático para desmantelar fortalezas emocionais. Esta é a jornada da recuperação, uma trilha de coragem para confrontar verdades e abraçar uma cura que desafia a lógica, mas é divina. O primeiro passo nessa jornada é o perdão radical. Não um esquecimento, mas uma decisão sobrenatural de liberar o ofensor e, mais importante, a si mesmo da prisão da amargura. É um ato de obediência, muitas vezes impossível. Mas as Escrituras são claras: perdoai e sereis perdoados. Esta é a chave para a sua liberdade. O perdão não justifica o erro, mas quebra as correntes que nos prendem ao passado, permitindo que a cura atinja as raízes da ferida. Em seguida, mergulhamos na renovação da mente. Paulo nos instrui a não nos conformarmos com este século, mas a nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Isso significa desaprender padrões de pensamento tóxicos que o trauma implantou e reprogramar a mente com a verdade de Deus.
É um trabalho árduo, como um jardineiro arrancando ervas daninhas, mas essencial para a cura duradoura. Você já sentiu que sua mente é um campo de batalha? Se sim, compartilhe nos comentários como você tem lutado contra esses pensamentos. Seu like e comentário ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam. A jornada de recuperação também nos leva à importância vital da comunidade. A ideia de que podemos curar traumas sozinhos é um mito perigoso. A Bíblia nos chama a levar os fardos uns dos outros, a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram. A igreja, em seu propósito original, é um hospital espiritual, onde a vulnerabilidade é aceita e o apoio incondicional. Em relacionamentos saudáveis, com amor, verdade e responsabilidade, as máscaras caem e feridas são expostas à luz, permitindo a cura mediada pelo corpo de Cristo. E, finalmente, o catalisador de toda essa transformação, o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a perdoar o imperdoável, a renovar uma mente exausta e a encontrar apoio em uma comunidade imperfeita. O Espírito Santo não é só um consolador, é o guia, o mestre e o libertador que torna os princípios bíblicos acessíveis e eficazes. Ele nos dá força para persistir, revela verdades nas Escrituras e nos conduz a uma liberdade que transcende qualquer método humano. A Bíblia, portanto, não é só um livro de fé, mas um manual completo e acessível para a libertação da alma, uma solução que sempre esteve lá, esperando ser redescoberta. À medida que as verdades desvendadas são aplicadas, a transformação é visível e sentida. Um véu pesado é retirado, revelando cores vibrantes onde antes havia cinza. A liberdade do passado não é teoria, mas experiência tangível. As correntes invisíveis da alma, forjadas por memórias dolorosas, desintegram-se. O peso da culpa, vergonha e inadequação dissolve-se, preenchido por paz profunda e alívio inegável. Não é esquecimento, mas reinterpretação da dor à luz de uma esperança maior, permitindo respirar plenamente, livremente. Essa libertação prepara a restauração da identidade. Quem se via através das lentes distorcidas das feridas, agora se enxerga como verdadeiramente é em Cristo, amado, perdoado, valioso, com propósito divino. A voz do acusador, que ecoava erros e falhas, é silenciada pela verdade libertadora. A identidade não se constrói mais sobre o passado, mas sobre quem Deus diz que são. É um renascimento espiritual, onde a essência original, criada à sua imagem, é resgatada e fortalecida. Com a identidade restaurada surge propósito renovado, uma direção clara antes inatingível. A vida deixa de ser mera existência para se tornar jornada com significado profundo. Traumas passados que paralisavam, agora se transformam em testemunhos de força e resiliência, inspirando outros. A energia antes consumida pela dor é redirecionada para um futuro alinhado com princípios divinos. É a descoberta de talentos, o desejo de servir, amar e impactar o mundo com a graça recebida. Quem estava perdido encontra seu lugar no plano de Deus. Assim, a solução proibida que desvendamos, na verdade, revela-se como o plano original e perfeito de Deus para a plenitude. Não há nada de proibido em abraçar a cura radical, o perdão libertador e a renovação da mente que as Escrituras oferecem. O que parecia um caminho complexo e oculto é, na verdade, a simplicidade profunda da fé aplicada à vida real, acessível a todos, mas ofuscada por tradições. É a redescoberta de que a fonte de toda cura e restauração não está em métodos humanos, mas na sabedoria divina relevante. Convidamos você a não apenas ouvir, mas experimentar essa jornada. Permita que a luz dessas verdades ilumine os cantos mais escuros da alma.
Não se contente com uma vida marcada pelo passado, quando a promessa de uma nova vida, plena de liberdade e propósito em Cristo, está ao seu alcance. A verdadeira cura não é um milagre, mas uma escolha diária, um caminho de entrega e fé. Celebre o renascimento, onde seu passado não define seu futuro, mas o impulsiona para uma existência de significado, amor e paz. Que sua nova vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus.